Serviço e protocolo DNS. Agora nós vamos entrar nesse bendito que muitas pessoas ainda confundem, muitas pessoas ainda têm dúvida quando começa a estudar redes, mas entender esse conceito é o princípio para você entender como é que funciona as aplicações na internet. Então vamos lá, o protocolo DNS ele define um serviço automatizado que alia nome de recursos com o endereço de rede numérico necessário. Eu não entendi bulhufas, Glauco. Desenha, explique isso aí que eu quero entender. Então vamos lá, imagine que você entrou num site aí na internet, g1.com, ou antigamente globo.com, você entrou aí no facebook.com. O que é esse nome, né? www.facebook.com. Facebook é um nome que você dá para um determinado servidor que provê um determinado serviço. Então, quando você digita Facebook, você está acessando um servidor que provê a aplicação do Facebook, certo? Mas, Glauco, por que nomes? Né? A gente sabe, quem estuda redes, não sei se você já ouviu falar, mas existe um negócio chamado endereço IP. Né? Endereço IP. Cada máquina na internet, ela é representada, ela pode ser encontrada através de um endereço. Então, imagina você na sua casa. Na sua casa você não tem um número. Esse número, ele representa a localização da sua casa, né? O endereço. O endereço da sua casa representa o local. Então, da mesma forma, todos os computadores, todos os dispositivos que acessam a internet, estão na rede, eles precisam de um endereço que os identifique. Esse endereço é chamado endereço IP e é representado por um número. Ou seja, imagine que cada máquina tem um endereço IP, tem um número. Agora imagina que para você acessar um serviço, uma aplicação, você está acessando uma máquina. Lembra que eu falei que o servidor é qualquer máquina que provê serviço? Então, se você vai acessar um site, o Facebook, na realidade você está acessando um servidor que provê aquela aplicação. Agora imagine se você tivesse que, ao invés de digitar o nome Facebook, você tivesse que digitar o endereço IP dele para poder acessar, né? O quanto seria complexo você decorar. Já imaginou? Olha só esse endereço, 198.133.219.25. Esse aqui é o endereço do site Cisco. É mais fácil para a gente decorar o endereço cisco.com ou número de endereço IP, né? Então, essa questão de converter um nome em um endereço e vice-versa, converter um endereço em um nome, a gente chama de DNS. DNS, Domain Name Server. É o servidor de nomes e domínios que é responsável por correlacionar o endereço IP das máquinas servidoras com um determinado nome de domínio. Agora, para a gente entender melhor, mas como é que funciona essa questão de nome? Eu posso ter o nome que eu quiser, o meu nome, por exemplo, é Glauco Carvalho. Se eu quiser a qualquer hora ter esse site, o meu site glaucocarvalho.com, eu posso só chegar e configurar. Como é que funciona isso? Bom, existe um órgão que é responsável por controlar esses nomes e domínios. Tá? A gente vai falar mais para frente quando entrar na parte de endereçamento IP, que órgão é esse, o que ele faz. Mas de início, para você entender, esse órgão, ele gerencia esses nomes e domínios. Então, quando você quer registrar o seu site com o seu nome, você precisa registrar através de um órgão competente. Existem vários sites na internet que te possibilitam registrar um nome, um domínio, tá? Se você pegar aí no Brasil, a gente tem um Registro BR. Se você entrar nos grandes sites aí, nas grandes empresas de hospedagem, todas elas vão ter a possibilidade de registrar o seu domínio.
E aí você precisa pagar. Então existe um órgão que gerencia, que controla tudo isso, mas ele precisa ter retorno, ter um valor financeiro para conseguir administrar isso. Então, para isso, o cliente que quer comprar um determinado nome, ele tem que pagar. Então, por exemplo, eu quero ter o meu site glaucocarvalho.com.br, eu fui lá no registro BR, comprei, né, paguei um valor, R$ 40, para eu ter disponível esse nome, tá? E aí eu criei o meu site em um serviço de hospedagem e aí vinculei o meu nome ao endereço desse servidor. Quando você começar a estudar aí, ou se você já sabe, né, se você já construiu algum site, você precisa entender que o seu site ele vai estar hospedado em um servidor que você paga, né, uma local web ou um hosting, enfim, HostGator, existem várias empresas que fazem hospedagem de sites, e aí você precisa registrar o seu endereço de domínio e apontar para o endereço, né, o endereço do seu servidor. Tá aqui, ó. Tá aqui. Então imagina que eu fui lá no registro BR, registrei o meu domínio glaucocarvalho.com.br, e aí o que eu vou fazer? Eu vou apontar esse domínio para o meu endereço IP, né, o endereço IP do meu servidor de hospedagem. Então, basicamente é isso, é dessa forma que funciona a conversão de nomes e domínios, e o protocolo que é responsável por fazer essa conversão aí é o DNS. Então, se o DNS não estiver funcionando, o DNS da sua operadora, por exemplo, você se conecta na internet através de uma operadora, de um provedor de serviço, conhecido aí como o ISP, Internet Server Provider. Se o DNS do seu provedor de serviço não estiver funcionando, você não vai conseguir acessar os sites, porque você vai digitar lá facebook.com, o DNS não vai conseguir fazer esse trabalho de conversão, você não vai conseguir acessar o servidor. Então tá entendendo a importância de você conhecer os protocolos, as camadas do protocolo TCP, do modelo de referência OSI, para você conseguir identificar aonde exatamente está o problema. Então, diversos protocolos são responsáveis por diversas aplicações. Então, se a gente não entender para que eles servem, a gente não vai conseguir resolver os problemas de redes. E o DNS é um dos protocolos que muitas vezes faz você ficar doido aí, tentar entrar na internet e não saber por que está funcionando. Às vezes é o DNS que está com problema. Então, essa foi a aula de DNS.